no nosso site. O tema de hoje, eu vou dizer como Abraão, em tudo o Senhor me abençoou. Eu vou dizer, eu hoje já posso dizer, em tudo o Senhor me abençoou. Porque o que há de vir virá e não tardará. Mas se você entrou aqui achando que alguma área da sua vida precisa ser reorganizada, que alguma coisa precisa acontecer de extraordinário da parte de Deus, que hoje você ainda não pode testemunhar disso, comece a acreditar que você vai dizer como Abraão, em tudo o Senhor me abençoou. Amém? Diz a palavra de Gênesis 12, 1 e 2. Ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Nós somos abençoados para sermos bênção nesta terra. Vamos orar a Deus? Feche seus olhos. Senhor Jesus Cristo, Deus maravilhoso, Deus tremendo, Deus de sinais. Conforme a tua palavra diz, Deus de desígnios, que vela sobre a tua palavra para cumprir. Palavra esta que não volta para ti vazia, sem primeiro, Senhor, fazer tudo aquilo para o qual o Senhor a designou. Por isso hoje, Senhor, nosso coração transborda de alegria, Senhor. Porque os teus feitos entre nós são visíveis, Senhor. E nós não estamos aqui, Senhor, pregando barganhas, carnês, campanhas. Nós estamos aqui ensinando o teu povo a simplicidade do Evangelho, Jesus. Mas o poder de Jesus, da tua ressurreição. Ó Deus, a vida da fé. O poder que tem, Senhor, a nossa confissão em linha com a tua palavra. Obrigada, Jesus, por tantos milagres neste ministério, nesta igreja. Obrigada, Senhor, por eu ouvir hoje o testemunho da Gislaine, da irmã Angelina, do Fábio, Senhor. Ó Deus, vidas tão preciosas para ti. Assim como o Senhor nos escolheu antes da fundação do mundo, para hoje nós estarmos neste lugar, ouvindo mais uma vez a tua voz. Voz calma, voz suave, mas voz profunda, voz firme. Voz que tem o poder de mudar a nossa sorte diante dos nossos olhos. E nós aquietamos agora o nosso espírito para receber o maná dos céus. Fala-nos em nome de Jesus, porque o teu povo neste lugar te ouve. Amém. E toda a igreja diga amém. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Meus irmãos amados, ovelhas preciosas de Jesus, povo de propriedade exclusiva de Deus, nação santa, predestinados em amor desde antes da fundação do mundo, mais que vencedores. Uma pessoa que é filha de Deus, por ser filha de Deus, tem o direito de usufruir de todos os benefícios por ser filho de Deus. Tem o direito de usufruir de todos os benefícios que o Senhor Jesus lhe outorgou. Você que é filho de Deus, você que é um eleito, você que é uma pedra que vive, por ter sido escolhido, por ter sido separado por Deus, você tem o direito de viver todos os benefícios que Deus prometeu. Tudo, para todas as áreas da sua vida. Ou seja, nós que somos filhos de Deus, nós temos nesta terra privilégios. Nós temos honras. Nós estamos vendo Deus mostrar dia após dia pela palavra que nós temos a garantia de uma boa qualidade de vida. Todos nós, amados, desejamos isso. É mentira nós dizermos que nós não nos interessamos por paz, por sossego, por saúde perfeita, por bem-estar, por contas pagas, por estabilidade financeira, emocional, por prosperidade. Nós não somos hipócritas. Todos nós desejamos,
todos nós queremos uma vida estabilizada, uma vida tranquila, uma vida em paz, uma vida com vitórias, uma vida com conquistas, uma vida com sonhos realizados. Nós temos também, diz a Bíblia, uma herança. E essa questão da herança é muito interessante, porque as pessoas não estão acostumadas a receber herança, normalmente. Muito raro hoje quem recebe uma herança. E elas têm muita dificuldade de compreender, pastor Canai, que herança é essa? Eu tenho uma herança, mas onde ela está? O que eu faço com ela? Como eu uso esta herança? Nós somos herdeiros da bênção do nosso pai na fé. Nós somos herdeiros da bênção de Abraão. A gente já estudou bastante isso, né? E eu quero só recordar um pouquinho, lembrando que a bênção de Abraão começou com Deus. E a bênção de Abraão estava com Deus. Deus quis abençoar Abraão, não por obras, não por merecimento de Abraão, porque Deus o escolheu. E a escolha de Deus é alguma coisa que diz respeito à sua vontade soberana. Para escolher quem ele escolheu, quem ele quis, a Bíblia diz que ele ouviu o seu próprio conselho. Porque Deus faz todas as coisas conforme o conselho da sua vontade. Então ele não ouviu ninguém. Era vontade de Deus escolher Abraão. Ele escolheu Abraão, escolheu abençoar Abraão. Essa bênção que estava com Deus, ele passou a Abraão. E essa bênção foi sendo direcionada por Deus através da vida de Abraão. Deus deu, por causa dessa bênção, dessa escolha, a capacidade de Abraão prosperar. Ele tinha a provisão de Deus para cada área da sua vida. Se você quer pensar numa pessoa que teve tudo suprido, que não teve falta de nada, e aquilo que ele achava que faltava, ele falava, e no seu coração ele sabia que Deus podia suprir. E quando ele chega ao fim da sua vida, Abraão olha para toda a sua vida, para toda a sua existência, para todas as áreas, para tudo que envolveu o seu viver nesta terra, e ele diz: eu fui em tudo abençoado. Gênesis 24:1 diz: era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor, diga comigo, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Então, em tudo havia Deus abençoado a Abraão. Isto começou quando, bispa? Quando Deus chamou Abraão, ele começou a abençoá-lo. Já estava ali um plano de Deus para se manifestar durante toda a sua existência. Quando Deus lhe chamou, um plano de Deus já estava preparado para você, que começa a se manifestar nesta terra. Não é, no porvir as ruas de ouro, os rios de cristal, que coisa linda. Isso tudo nós sabemos de cor e salteado. O porvir nem olhos vir, nem ouvidos ouvir, nem jamais penetrou no coração do homem que está preparado. Mas acontece que a nossa Bíblia diz que Deus começa esta bênção quando ele chama alguém. E tem que começar a se manifestar aqui em vida nesta terra. Quando Deus chamou Abraão, esta bênção já começou a se manifestar, já estava ali determinada. Em Gênesis 12:2 diz: de ti farei uma grande nação e te abençoarei. Ele chama Abraão e já diz: já estou te dando a bênção. Te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Então aqui começa a promessa a ser conhecida por Abraão, porque ela já existia no coração de Deus. Deus ali começa a revelar a Abraão aquilo direto dos lábios do Senhor. No versículo 3, o Senhor diz: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti, agora que você vai entender onde nós entramos, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Em ti. Então, Deus abençoou Abraão para que ele fosse uma bênção e para que ele pudesse também abençoar. Portanto, a bênção de Abraão não parou nele. Até aqui tudo bem? A bênção de Abraão não parou nele. Ela foi transferida para o filho da promessa, que Deus disse que passaria a bênção. Então, quem era o filho da promessa de Abraão? Não precisa ficar com medo, você sabe a resposta. Quem era? Isaac. Então, a bênção de Deus foi para Abraão.
Abraão passou a bênção para Isaque. E esta bênção começa então a se manifestar a partir de Abraão para sua descendência. Vamos recapitular. Gênesis 26, 1. Sobrevindo fome à terra, além da primeira vida nos dias de Abraão, foi Isaque a Gerar, avistar-se com Abimeleque, rei dos filisteus. Agora já está na outra geração, é Isaque. Apareceu-lhe o Senhor e disse. Então o Senhor para os seus escolhidos vai aparecendo e vai falando. Você sabia que hoje o Senhor está aqui falando com você? E o que o Senhor disse para Isaque? Não desças ao Egito, fica na terra que eu te disser. Deus mostra a direção. Habita nela e serei contigo e te abençoarei. O que ele disse para Abraão? Eu te abençoarei. O que ele está dizendo para o filho dele? Eu te abençoarei. Ele disse, em ti serão abençoados. Em ti, Abraão, e no filho da promessa. É que eu coloco esta bênção, tá? Porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão, teu pai. Então, ele está falando para uma outra geração. Eu jurei para o teu pai que eu passaria a bênção por ele e ela está já passando para você. E eu estou aqui ratificando esta bênção. Amém? Ela foi lembrada. O Senhor lembra para o filho o que ele prometeu para Abraão e está ratificando. Versículo 4. Multiplicarei a tua descendência. O que ele está dizendo? Eu vou passar a bênção para adiante. A mesma do teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e lhe darei todas estas terras. Na tua descendência, o Senhor está escolhendo uma linhagem. Serão abençoadas todas as nações da terra. Não são todas as nações da terra. São nações que se originaram em Abraão e agora através de Isaque. Porque Abraão teve outros filhos. Mas Deus está falando para o filho da promessa, que é Isaque. Tá bem? Então, em Isaque. Está passando. Esta promessa está falando, vai para toda a tua descendência. Que descendência? Na descendência de Isaque, nós vamos encontrar os da eleição como nação. Quem são? Os nossos irmãos judeus. Não todos os judeus da linhagem de Isaque. Em Abraão, em Isaque, os judeus que nascem daí, nessa descendência, têm a bênção prometida para Abraão. Quem mais está nessa descendência? Porque aqui ele diz assim, na tua descendência, na tua, Isaque, serão abençoadas todas as nações. Ora, os judeus seriam apenas uma nação. Aqui está no plural. Em Isaque sairia na carne uma nação. Qual? Judeus. Mas aqui ele diz, todas as nações da terra, em Isaque. Que outras nações estão aqui dentro desta promessa, dentro desta bênção? Os gentios predestinados para a salvação por Cristo Jesus. Os irmãos estão entendendo? Amém? Isso é lindo, né? Versículo 12. Semeou Isaque naquela terra, e no mesmo ano recolheu 100 por um, porque o Senhor o... Então, não se esqueça que essa bênção de semear e de colher 100 por um, foi prometida a Abraão, passou a Isaque, e eu queria que você soubesse que semear e colher 100 por um da semente é também nosso direito. Passou a nós, porque nós somos as nações que são abençoadas pela bênção de Abraão em Isaque. Nós que não temos sangue judeu em nossas veias. Ok? Versículo 13. Enriqueceu-se o homem, prosperou, ficou riquíssimo. Ora, por quê? Por que Isaque prosperou, ficou riquíssimo? Porque ele tinha a bênção de Abraão. Amém? Ele tinha a bênção de Abraão. Diz a história que Isaque tomou por esposa uma linda moça chamada Rebeca. Eles tiveram 2 filhos, gêmeos, Esaú e Jacó. A bênção foi passada para Jacó, porque esse era o propósito soberano de Deus. Jacó era a semente da salvação. Vamos ver o apóstolo Paulo com a revelação da graça dizendo isso em Romanos 9:11. E ainda não eram os gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal. Não tinham feito nada, estavam na barriga. Para que o propósito de Deus quanto à eleição prevalecesse. Não por obras, mas por aquele que chama. Então o propósito da eleição sempre prevalece. É por escolha divina, tá bem? Por soberania de Deus.
já fora dito a ela. Se você for lá atrás, você vai ver que o apóstolo Paulo está citando o que Deus falou para a mãe. O mais velho será servo do mais moço. Como está escrito, já estava determinado. Amei Jacó, porém me aborreci de Esaú. Deus amou a Jacó, porque ele era filho da eleição. Porque Deus escolheu fazer a bênção de Abraão, passar por Isaac e passar por Jacó. Mas Esaú, amado, Deus escolheu, Deus é soberano. Vai com o raciocínio que você vai entender perfeitamente logo mais. Gênesis 27, volta lá. Então lhe disse Isaac, seu pai. Agora Isaac que já está falando com Jacó, com esta terceira geração que a bênção está indo. Chega-te e dá-me um beijo, meu filho. Ele se chegou e o beijou. Então o pai aspirou o cheiro da roupa dele e o abençoou e disse. Então o pai está passando a bênção para Jacó. Eis que o cheiro do meu filho é como o cheiro do campo, que o Senhor abençoou. Deus te deu o orvalho do céu, ele está passando a bênção em todas as áreas, da exuberância da terra e fartura de trigo e mosto. Sirvam-te povos, isto é bênção, tá? Bênção de autoridade. E nações te reverenciem. Sê senhor de teus irmãos, está colocando ele acima, tá? E os filhos de tua mãe se encurvem a ti. Maldito seja o que te amaldiçoar, e abençoado o que te abençoar. Então, a bênção estava com Deus. Deus abençoou a Abraão, que passou a bênção ao seu filho Isaac, que passou a bênção ao seu filho Jacó, e assim por diante. Essa bênção já estava garantida aos judeus, por causa de Abraão. Mas a nós, gentios, não havia garantia de que chegasse até nós. A nós, gentios, foi Jesus Cristo, na cruz do Calvário, que consolidou a bênção e que a fez chegar até nós. Veja o que diz Gálatas 3:13. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado em madeiro. Jesus foi para a cruz, se fez maldição. Nós éramos malditos, não tínhamos direito a nada, muito menos a toda a bênção em todas as áreas, a bênção de Abraão. Jesus tira a maldição da nossa vida, se tornando maldição. E, diz o versículo seguinte, para que ele faz isso? Para que a bênção de Abraão, presta atenção, para que a bênção de Abraão, que você está aí, o que eu tenho a ver com isso? Abraão, Isaac e Jacó. Eu não sou judeu, não sou judeu, não sou judeu, não sou judeu, mas você é predestinado para a salvação. E a bênção de Abraão tem um propósito na sua vida. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios, que somos nós. Como ela chegaria, igreja? Em Jesus Cristo, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então veja, para nós, tudo que nós recebemos é pela fé. Agora, pela fé em Jesus Cristo, nós acessamos as bênçãos de Abraão, de Isaac, de Jacó e de toda a descendência dos judeus. Gálatas 3:7. Sabei, pois, que os da fé, quem que é da fé? Nós que cremos, somos os da fé. Os da fé é que são filhos de... diga, eu sou filho de Abraão. Você não era. Quando você crê em Jesus, porque Jesus é descendente de Abraão, Isaac, Jacó, na carne. E ele é o Salvador, o Redentor, o Deus encarnado. Ele veio para nos colocar nessa bênção. Quando você crê em Jesus Cristo, o que acontece com você? Você que é da fé, se torna, na verdade, um filho de... Está entendendo? Os da fé é que são filhos de Abraão, legitimamente por Jesus. Versículo 9. De modo que os da fé, cadê os da fé? Os da fé são abençoados com o crente Abraão.
fomos colocados na bênção total para todas as áreas. A gente não tinha direito a nada, igreja. O que Jesus fez? Jesus nos escolheu. Diferente dos judeus, não como nação, como predestinados para crermos nele. Quando você crê em Jesus, então você se torna um filho de Abraão, um filho da promessa. E herdeiro de tudo que ele prometeu a Abraão, que passou a Isaac, que passou a Jacó e que passou a toda a descendência dos judeus da eleição, mais os predestinados para a salvação em Cristo Jesus. Amém? Quer ver agora? Segura aí. Gálatas 3, 29. E se sois de Cristo, quem aqui é de Cristo? Também sois descendentes de... Então você e Isaac são assim, ó. Você e Jacó são assim. Você e Abraão são assim. Se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão. Que me serve isso? Serve o resto do versículo para você tomar posse hoje, de uma vez. E herdeiros segundo a promessa. Bispa, eu sou herdeiro. Eu sou herdeiro. Eu tenho uma herança. Eu tenho a bênção de Abraão. Claro, pela fé em Jesus você tem a bênção. É através da fé que nós obtemos a bênção de Abraão. É pela fé que nós vivemos a bênção de Abraão. E Abraão foi abençoado em quantas coisas? Quantas? Em tudo Abraão foi abençoado. Bispa, mas então me interessa essa história de fé, porque é pela fé que eu tenho a herança de Abraão. Muito bem. E como é que a fé vem? Eu quero essa fé. Romanos 10, 17 diz, e assim a fé vem. Você não nasce com fé. A fé vem. A fé vem pela pregação. E a pregação vem pela palavra de Cristo. Então, quando é pregada a palavra de Deus a uma ovelha, ela ouve, porque Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz, e elas me seguem. Então, ao ouvir a palavra, a fé vem. E a semente de Abraão, pela fé, é colocada dentro da pessoa. Se você crê em Jesus Cristo, a semente de Abraão já foi colocada dentro de você. Agora, se não for pela palavra, não há modificação, não há transformação de vida, não há manifestação da fé, não há mover do Espírito Santo, não há herança, não há nada. É através da palavra que a fé se manifesta. E é através da fé que nós temos a certeza de coisas que esperamos e a convicção de fatos que nós não vemos. Eu não estava lá quando Deus falou com Abraão, mas pela fé eu tenho certeza e convicção de que o que ele prometeu para Abraão chegou à minha vida em Cristo Jesus. Então, amados, nós não vivemos por vistas, amém? Nós vivemos por fé, pela fé. Que fé? A fé que vem pela pregação da palavra de Deus. Essa palavra que você está recebendo hoje tem o poder de ativar a sua fé. Gênesis 37, vamos voltar lá para a história. Agora nós estávamos em Jacó, não é verdade? O pai passou a bênção para Jacó. Essa é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, agora vamos para a quarta geração. Já estamos nos filhos de Jacó. Jacó teve 12 filhos, que deram origem a 12 tribos de Israel, a nação de Israel. E aqui fala de um filho em especial, o José. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel é o nome novo de Jacó. Jacó, depois que teve um encontro com Deus, reconheceu a soberania de Deus, largou a carnalidade dele, porque ele era mentiroso, trapaceiro, usurpador, cheio de jeitinhos para conseguir as coisas. Um dia Deus acerta as contas com ele e fala, cara, eu te escolhi, você fica na sua, anda reto diante de mim, e eu mudo o teu nome. Você não é mais Jacó, mentiroso, usurpador, você passa a ser chamado de Israel, príncipe com Deus, porque você vai se tornar uma nação, não é? Então, ora, Israel, que é Jacó, amava mais a José
que a todos os seus filhos. Por quê? Porque ele era filho da sua velhice. Não era só por isso, mas se você for estudar a história, você vai ver que Jacó, na verdade, amou uma mulher. Apesar dele ter tido aí outras mulheres, outras que foram mães de outros filhos dele, teve uma mulher que ele amou, de verdade. Chamava-se Raquel. Ele sofreu um bocado na mão do sogro dele, que ele trabalhou 7 anos e o sogro lhe deu a encalhada, a mais velha. E fez ele trabalhar mais 7 anos para ter direito a Raquel, né? E quando ele realmente casou-se com Raquel, Raquel era estéril. Demorou muito tempo. Então, na sua velhice é que Raquel deu à luz a José. Então, ele amava José porque ele era o caçula. E ele amava José porque Deus tinha sinalizado que tinha um plano especial com José. E porque ele era o filho do grande amor da vida dele. Essa é a verdade. Então, ele amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice. E fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Essa túnica talar tem uma história, né? Túnica talar era alguma coisa que só os sacerdotes usavam, os reis. Então, ali já estava profetizando que em José, Deus tinha um plano um pouco diferente, tá bem? Do que para os outros irmãos. E nós estamos aqui entendendo o que vai se passar agora com esta outra geração, com este filho aqui, né? Este José. Diz o versículo 4, seus irmãos lhe tinham ciúmes, lógico. O pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo, ficava na observação. Amados, nós vamos começar a entender que a bênção vai passando, e ainda que num determinado momento na vida de um filho de Deus, haja muitos reveses, se perca tudo, como disse o irmão Fábio, se perca o chão, a direção. Quando Deus decreta uma bênção, mais dia menos dia ela tem que se manifestar. Porque agindo Deus, quem impedirá? Às vezes a gente mesmo tenta impedir sem saber, mas Deus não pode ser frustrado, nenhum plano de Deus pode ser frustrado, não é? Diz o versículo 28. E passando os mercadores midianitas, os irmãos de José o alçaram e o tiraram da cisterna e o venderam por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Estes levaram José ao Egito. Agora você vai ver alguém que Deus disse que tinha bênção, porque ele era um filho de Jacó. Parece que aqui não tem bênção nenhuma, não parece? Parece que ele não tem nada. Os irmãos dele fazem complô contra ele, jogam ele num poço, deixam ele lá no meio dos bichos, gritando que nem um desesperado, com medo. Ele era jovem. E de repente, quando passa lá uma caravana de midianitas, eles pegam ele lá do poço e dizem assim, ele é um escravo, vamos vender para se livrar dele. Parece que aqui não tem bênção nenhuma, não é verdade? Cadê a bênção de Abraão? Cadê a bênção do bisa dele? Parece que não existe, não é? Volta lá para mim, por favor. Tiraram da cisterna e o venderam por 20 ciclos de prata aos ismaelitas. Venderam um eleito por 20 ciclos de prata. Estes levaram José ao Egito. Próximo. Entre mentes, os midianitas venderam José no Egito a Potifar. Ele foi sendo vendido. Vendido. Você sabe o que é ser vendido? Como uma mercadoria, como nada. Sendo um eleito de Deus, tendo a bênção de Abraão, tendo direito ao melhor desta terra. Oficial de Faraó, comandante da guarda. Gênesis 39, vamos seguir a história. José foi levado ao Egito. E Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda egípcio, comprou-o dos ismaelitas que o tinham levado para lá. O Senhor era com José. Alô? Aqui há o grande alerta de Deus para todos nós. Se Deus disse que a bênção de Abraão seria para toda a descendência, não importa os reveses na vida dos descendentes. Deus estava presente nisso tudo. Deus tinha a bênção para manifestar na hora certa. Se Deus te trouxe aqui como um descendente de Abraão, porque você é da fé, e se você é da fé, você é filho de Abraão e herdeiro, segundo esta mesma promessa, não importa os reveses da sua vida, Deus sempre foi contigo. Agora, o que ele prometeu a Abraão, para a descendência que nós fazemos parte, tem que se manifestar uma hora, amado. Não tem como Deus mentir. Porque no meio dessa venda de um homem como escravo, e vai passando de mão em mão, e vai chegar numa terra que não tem nada a ver com ele,
A palavra para e faz uma afirmação. O Senhor era com José. Todo o tempo que você comeu o tal do pão que não sei quem amassou, que você fez e aconteceu e fizeram com você, você tem que saber que o Senhor era com você. Aliás, nós só chegamos aqui hoje, amados, e não perecemos porque o Senhor era conosco. Amém? O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero. Quando Deus é com uma pessoa, mais dia menos dia tem que vir a prosperidade. Por quê? Porque foi prometida lá atrás. E veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, veja que quando Deus age na vida de uma pessoa, todo mundo vê, até o ímpio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos. Por que o Senhor prosperava? Porque ele tinha a bênção de Abraão. Eu quero que você se conscientize hoje dos teus direitos. Amém? Logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa. Ele passou às mãos tudo o que tinha. Por que, bispo? Porque o Senhor era com José. A bênção era dele, porque ele tinha a bênção de Abraão. O Senhor é contigo? Então diga, o Senhor é comigo. Então presta atenção, quem tem a bênção de Deus, mesmo estando em situações adversas, prospera. Bispo, eu não vejo perspectiva. Eu estou aqui lhe afirmando o que a Bíblia diz e é promessa de Deus. Você vai prosperar. Porque Deus não pode mentir. Deus não volta atrás. Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. De escravo, José passou a administrador de tudo. A bênção de Abraão, amados, traz promoção para as nossas vidas. A bênção de Abraão traz crescimento, traz progresso, traz avanço, traz favor, aumenta a nossa autoridade, porque diz no versículo 5, e desde que o fizera mordomo de sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Por amor a José, Deus abençoou o seu chefe. Por amor a você, Deus abençoará aquele que lhe emprega. Por amor a você, Deus abençoará aquele que trabalha para você. Abençoará aquele que mora com você, aquele que negocia com você. Mas, bispo, ele estava assim, todo abençoado, maravilhoso, reconhecido. Mas não teve um lance com a mulher desse chefe dele aí, não? Um lance? O que fez a mulher de Potifar? Ela aprontou terrivelmente com José. Versículo 20 diz, e o senhor de José o tomou e o lançou no cárcere, porque ela disse que ele havia seduzido a esposa do seu senhor. E ele foi para o cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam encarcerados. Ali ficou ele na prisão. O Senhor, porém, era com José. Pode ter prisão, pode ter buraco, pode ter poço, pode ter cobras, pode ter lagartos, pode ter ímpios à sua volta, podem lhe armar uma cilada. O Senhor é com você. É aí que vai ser a volta por cima, amado. O fato do Senhor ser com você e ser comigo. O Senhor, porém, era com José. Ele foi benigno e lhe deu mercê perante o carcereiro. Ô homem abençoado. Você também tem que acreditar que essa bênção está com você. Amém? O qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. Ele tinha que ser líder. Ele era líder dos irmãos, mesmo sendo mais novo. Depois ele foi vendido. Ele era líder dos escravos, líder dos empregados da casa, passou para mordomo, foi para a prisão, foi líder na prisão, foi chefe. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. Preste atenção no testemunho dele, porque esse camarada tinha tudo para falar mal de Deus, para murmurar, para blasfemar, mas ele fazia tudo perfeito. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José, porquanto o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Diga aleluia. Muito bem. Será que ele acabou na prisão? Gênesis 41. Passados 2 anos completos. Às vezes a pessoa diz, eu estou nessa crise brava já há 3 meses.
3 meses. Está reclamando. José estava injustamente numa prisão. 2 anos. Faraó teve um sonho. Parecia-lhe achar-se ele de pé junto ao Nilo. Você sabe a história, eu não vou contar, né? 2 anos de prisão. Mas abençoado por Deus, honrado. Como é que pode? Amados, Deus é soberano. Ele tem seus planos. A dupla honra estava chegando à sua vida, porque ele foi muito humilhado. Toda pessoa que foi humilhada, que foi envergonhada, terá um dia a dupla honra de Deus manifestada. Versículo 14. Então, Faraó mandou chamar a José. E o fizeram sair à pressa da masmorra. Ele se barbeou, mudou de roupa e foi apresentar-se a Faraó. Por que ele foi apresentar-se? Você sabe a história. Ele interpretou, por revelação de Deus, o sonho de Faraó. E a mais do que interpretar, ele aconselhou o Faraó diante do que vinha para acontecer ali no reino. E diz o versículo 37. O conselho foi agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. Disse Faraó aos seus oficiais: acharíamos porventura homem como este, em quem há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José: visto que Deus te fez saber tudo isto, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá a todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José: vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então, tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs ao pescoço um colar de ouro. E fê-lo subir ao seu segundo carro, e clamavam diante dele: inclinai-vos! Desse modo, o constituiu sobre toda a terra do Egito. Disse ainda Faraó a José: eu sou Faraó. Contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará a mão ou pé em toda a terra do Egito. Por que isto aconteceu? Porque aquilo que Deus promete, ele cumpre. José não conheceu Abraão, mas a bênção de Abraão envolvia a descendência e alcançava José. Por causa da bênção que foi passando e ratificando-se, é que a bênção estava na vida dele. Amém? Versículo 57. E todas as terras vinham ao Egito para comprar de José, porque a fome prevaleceu em todo o mundo. 42, capítulo 6, versículo 6. José era governador daquela terra. Era ele quem vendia a todos os povos da terra. E os irmãos de José vieram e se prostraram o rosto em terra perante ele. A dupla honra estava chegando à sua vida. Humilhado, vendido pelos próprios. Agora os próprios vão ter que se rebaixar. Vão ter que reconhecer não quem era José, o que Deus havia feito na vida de José. É isso que vai acontecer com você. É isso que vai acontecer com você, Fábio. Vão reconhecer o que Deus está fazendo e fará. Vai manifestar na sua vida. Amém? José reconheceu os irmãos, porém eles não o reconheceram. Veja, José acaba agora abençoando a seus irmãos e vendo a dupla honra que o Senhor lhe dá. Você lembra da bênção que quando Deus falou com Abraão? Eu te abençoarei, na tua descendência serão benditas. Se tu uma bênção. É para abençoar. E José estava ali, diante dos inimigos dele, abençoando aquela gente. Capítulo 48. Tem que passar rápido, você lê a história com calma em casa, tá? Disse Jacó a José. Aí Jacó já está ali com José. Você sabe a história. Os irmãos foram, depois ele exigiu que buscasse o pai veio. E eles habitaram no Egito com prosperidade, debaixo da proteção de Faraó, com toda a família, com toda a turma inteira do povo eleito do Senhor. Disse Jacó a José: o Deus Todo-Poderoso me apareceu em luz na terra de Canaã e me abençoou. Ele está contando para José como é que Deus ratificou a bênção de Isaac e de Abraão, né? E me disse: eis que te farei fecundo e te multiplicarei e te tornarei multidão de povos, e à tua descendência darei esta terra em possessão perpétua. O que acontece exatamente aqui? Ele, Jacó, que agora é Israel, está ratificando a bênção a José, e ele vai passar essa bênção para os filhos de José. Em Gênesis 48, 15 diz: e abençoou a José dizendo: o Deus em cuja presença andaram meus pais Abraão e Isaac, o Deus que me sustentou durante a minha vida até este dia. Você tem que ser sustentado até o último dia da sua vida.
O anjo que me tem livrado de todo mal, dona Angelina, Gislane, o anjo que me tem livrado de todo mal, Fábio. Abençoe estes rapazes. Ele está abençoando agora os filhos de José. Seja neles chamado o meu nome e o nome de meus pais Abraão e Isaque, e cresçam em multidão no meio da terra. Olha que coisa linda. Você vai acreditar que a bênção chega a você ou não? Bispa, e Cristo nessa história toda? Mateus 1,17. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi... então Davi é descendência de quem? Abraão, Isaque, Jacó. Dos filhos de Jacó saíram estes que vão enchendo a terra. E chegam em Davi. Todas as gerações, desde Abraão até Davi, que são 14, são ou não abençoadas? São, foram, tem a bênção de Abraão. Desde Davi até o exílio da Babilônia, você sabe que o povo de Deus depois foi levado cativo para a Babilônia. De Davi até esse momento, quantas gerações? 14. Mesmo levados para a Babilônia, tem a bênção de Abraão ou não tem? Tem. E desde o exílio da Babilônia até Cristo, quer dizer que na carne Cristo vem da descendência de Abraão. Da Babilônia até Cristo, mais quantas gerações? 14. Muito bem, chegamos em Cristo, todo mundo está entendendo? Que Cristo tem toda a bênção, toda a provisão, por ser o próprio Deus e por ter a bênção de Abraão como um judeu. E agora, nós não estamos nessa linhagem. Será? Gálatas 3:26. Pois todos vós sois filhos de Deus, mediante a fé em Cristo Jesus. O que é que vai fazer a gente entrar nisso e ter direito à mesma herança? A fé em Jesus. Diga, é pela fé em Jesus. Então não é por vigília, não é por carnê, não é por óleo, não é por poça de leite, não é por fita no braço, não é por fogueira, não é por jejum. Amém? Como é que você tem direito à bênção de Abraão? Pela fé em Jesus. Versículo 7. Sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Versículo 29. E se sois de Cristo, também sois descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Eu encerro lhe dizendo o seguinte. Você tem que crer, mas você tem que também se habituar a dizer, eu sou descendente de Abraão. O povo de Deus não sabe disso. O povo de Deus diz que é o capeta, é o diabo, é o tranca-rua, é a Maria Mulambo, é sei lá o que eles inventam. Pena verde, pena amarela. Você tem que se habituar a dizer, eu sou descendente de Abraão. Mas eu sou abençoado com o crente Abraão. Mas a bênção de Abraão chegou até mim por Cristo Jesus. Você está entendendo o que Deus está lhe revelando? Você tem que se habituar a dizer, eu tenho uma herança por causa de Cristo. Eu sou herdeiro segundo a promessa. E vou lhe dar um passo adiante. Eu vou desfrutar da minha herança em vida. Porque Jesus disse, os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida, através de Jesus Cristo. Então, assim como Abraão, eu também quero dizer, em tudo o Senhor me abençoou. Esta bênção total em tudo, ela é sua. Não precisa fazer nada para merecer. Jesus, por graça, lhe fez merecedor. E com seu sangue derramado na cruz, ele consumou essa bênção de Abraão para você e para mim. Então nós vamos dizer, pela fé, que em tudo nós já somos abençoados. Amém?
Em tudo o Senhor me abençoou. Bispo, ainda não estou vendo. Você não vive pelo que vê, você vive por fé. Essa mesma fé que você tem em Jesus Cristo lhe fez ter uma herança. E é esta mesma fé que vai ativar esta herança para que você veja a bênção em todas as áreas da sua vida. Assim seja, assim disse o Senhor. Amém. Glória a Deus. Vamos ficar de pé, encerrar o culto. Dá para o louvor cantar uma última canção aqui para nós encerrarmos. O que é que você precisa dessa herança? Tem tudo. Tem tudo. Pode pedir. O que você precisa? Pensa aí. Bispo, será que tem cura nessa herança? Tem. Será que tem provisão para eu sair das crises financeiras? Tem. Você leu comigo que Abraão enfrentou uma fome na terra e prosperou. Isaac enfrentou uma fome severa na terra e prosperou. Jacó enfrentou uma fome na terra. Tinha alguém no Egito para cuidar dele, ele prosperou no Egito. Por que que você não prosperaria? Deus vai lhe fazer prosperar. Será que tem restauração para minha família? Tem. Abraão teve uns problemas de família e Deus restaurou a sua família. Será que tem até cura para algo que a medicina diz que não tem? Tem. Porque ele foi pai. Quase aos 100 anos. Amém? Amados, tem tudo que nós precisamos. Basta você começar a crer e a mudar a sua boca, a sua confissão. Feche seus olhos em nome de Jesus, Pai amado e bendito. Nós saímos daqui hoje, Pai, completos, Senhor. Transbordantes de conhecimento, de paz, de alegria, de testificação no Espírito da Tua verdade, da Tua graça. Nós saímos daqui hoje, Pai, renovados, Senhor. Com as nossas esperanças renovadas. Porque nós temos direito. Não por merecimento, não por obras da carne, nem obras sacrificiais. Mas por Tua graça. Pela bênção prometida a Abraão, nós temos direito a uma herança, Senhor. Toda provisão no céu e na terra está preparada para aqueles que por fé em Cristo se tornaram filhos de Abraão. Ó Deus, abençoados com o crente Abraão, herdeiros desta bênção. Ó Senhor, nós queremos também, Jesus, porque a Tua palavra nos autoriza. Nós queremos, Pai. Assim como lemos que Abraão era avançado em dias, bem idoso, e em tudo o Senhor lhe havia abençoado. Pai, há muito para nós vivermos ainda. E essa bênção tem que acompanhar os que creem, Senhor. Por isso hoje, eu declaro pela fé, todos os irmãos que aqui estão, os internautas, os que vão ter acesso a esta mensagem em CD, em DVD, abençoados, verdadeiramente, com a bênção de Abraão manifestada, Senhor. Porque nós somos filhos da promessa, Senhor. Nós somos. E assim, Senhor, como Tu enriqueceste em tudo a Abraão, a Isaac, a Jacó, a José, em Cristo, isto é nosso direito e nossa herança, Senhor. E se alguém aqui está passando, Senhor, por um vale sombrio, se alguém está aqui, Senhor, atirado numa cisterna, num poço escuro, se alguém aqui foi lançado, Senhor, às feras desta terra, se alguém aqui, Senhor, está cercado por escorpiões, cobras venenosas, aranhas, se alguém aqui, Senhor, foi vendido pela família, Jesus, se alguém aqui foi, ó Deus, tirado fora do círculo, Senhor, círculo de amizades, que perdeu tudo, se alguém aqui, Senhor, foi humilhado, execrado, envergonhado, oh Deus, a Tua palavra diz, Senhor é conosco, sempre esteve conosco. Agora é hora de nós Te vermos, Pai. Agora é hora de nós vermos a Tua glória manifestada. Agora é hora de nós vermos, Senhor, a bênção de Abraão manifestada em nossa vida, Jesus. Não importa, Senhor, se estamos no poço, na cisterna, na casa do Senhor como escravos.
Senhor vai nos colocar no trono de glória, Senhor. Porque é para reinar em vida que nós fomos chamados, Pai. E assim como Abraão, assim como Isaac, assim como Jacó, assim como José, assim como Jesus, nós vamos ser bênção nesta terra, Senhor. Assim nós cremos e oramos em nome de Jesus. E os que assim oraram crendo, digam amém e amém. Bispo Rai. Glória a Deus. Olha o seu irmão aí, diga: eu tenho a bênção de Abraão. Você também tem. Aleluia. Pela fé, só pela fé. Glória Amém. a Deus. Nós somos uma bênção. Graças a Deus. Aleluia. Estenda a sua mão na direção do altar. A graça seja com todos aqueles que amam sinceramente o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aqueles que têm a bênção de Abraão, digam aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia! Aleluia! Nada nos falta. Nunca nada nos faltará. Amém. Se você precisa sair, fique à vontade. Boa noite. Vá em paz. Se você pode, cante conosco. Pelo poder da tua palavra, tua promessa em mim se cumprirá, pois tu, Senhor, trarás à existência aquilo que não existe, pro meu sonho então realizar. Pelo poder da tua palavra, tua promessa em mim se cumprirá, pois o Senhor trarás à existência aquilo que não existe, pro meu sonho então realizar. Hoje Deus está mudando a minha sorte, me tornando forte, me fazendo vencedor, e ouço a sua voz dizendo: filho, não temas, em lugar de tua vergonha te darei tua honra. Pelo poder da tua palavra, tua promessa em mim se cumprirá, pois tu, Senhor, trarás à existência aquilo que não existe, pro meu sonho então realizar. Hoje Deus está mudando a minha sorte, me tornando forte, me fazendo vencedor, e ouço a sua voz dizendo: filho, não temas, em lugar de tua vergonha te darei tua honra. Hoje Deus está mudando a minha sorte, me tornando forte, me fazendo vencedor, e ouço a sua voz dizendo: filho, não temas, em lugar
Glória a Deus, aleluia, graças a Deus. Boa noite a todos, vão em paz em nome de Jesus. Diga a quem está ao seu lado: você tem a bênção de Abraão. Boa noite, internautas, até domingo, vocês têm a bênção de Abraão. Glória a Deus.